Bom dia, povo de Deus! Bom dia! Bom dia, Juju! Bom dia, professora! Bom dia para você que está em casa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Traga a sua família, você não pode perder esse encontro especial com o Senhor. E eu quero convidar você, não quero não, Juju vai dar bom dia também, né, Juju? Você não pode perder esse encontro especial com o Senhor, por isso traga a sua família também, compartilhe esse vídeo. Bom dia, família! Bom dia! Bom dia para você aí de casa, que Papai do Céu te abençoe muito e que esse estudo venha te fortalecer mais para você buscar mais a Cristo. Amém! Então nós vamos começar esse momento fazendo uma oração, né? Vamos conosco orar, vamos nos ajoelhar. Muito obrigada, Paizinho, que o Senhor nos deu mais um dia. E que nesse dia a nossa história possa ser escrita para honrar o Teu nome. Senhor, nós precisamos todo o tempo do Teu Santo Espírito para nos guiar. Nesse mundo, Senhor, escuro, cheio de trevas, cheio de tristezas, cheio de coisas ruins, nós precisamos estar com esse guia que o Senhor deixou para nós, que é o Teu Santo Espírito. Nos abençoa, Senhor, ajude-nos a abrir o Teu coração para Te louvar agora, para estar contigo, porque eu sei que isso vai nos fortalecer para esse dia. Abençoa as famílias que estão do outro lado, Senhor. O Senhor os cubra de bênçãos do céu e que eles também possam experimentar como é bom estar contigo, Senhor. Como é bom aprender mais sobre o Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Nada melhor do que depois de uma oração louvar, exaltar o nome do Senhor. Por isso vamos cantar a Ele o hino 333. Ó que amigo em Cristo temos. Filhinha, você tem que ir lá cantar. Amém, que especial, né? Nós temos um amigo certo para as horas incertas e esse amigo é Jesus. Ele nunca nos abandona, né? Mais chegado do que um irmão. E para que nós possamos ter Jesus no nosso coração todo o tempo, nada melhor do que gravar a palavra de Deus. Esse verso que nós vamos gravar hoje, ele fala do amor de Deus,
que nada pode nos separar do amor dele. Imagina que amor tão poderoso é esse? Então nós vamos recitar, está lá em Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. Vamos no 3? Você conta para nós, Juju? Sim, claro. 1, 2, 3. Romanos 8, 38 ao 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 ao 39. Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Amém. Que verso lindo, né, Juju? Sim. Como é bom saber que o amor de Deus é tão grande que nada pode nos separar desse amor. Que você esteja agora com o estudo, que Jesus te abençoe muito, que seu coração se encha com esse estudo de hoje, que seu dia seja uma bênção. Amém. Até a próxima. Que alegria nós estarmos mais um dia juntos e com o prazer de poder abrir a palavra do Senhor. E hoje nós temos muita coisa para falar, né? E pouco tempo. Então nós temos que correr para falar de tudo que o Senhor Deus nos orientou a estudar hoje. O nosso guia nos levou hoje a estudarmos a carta a Corinto, né? 1 Coríntios, do capítulo 7 ao 9, e também estudamos Atos, capítulo 18, do verso 18 ao 28, né? E no livro Atos dos Apóstolos, o capítulo 26, Apolo em Corinto. Então, quais são as orientações que o Senhor Deus vem trazendo aqui para a gente na carta aos Coríntios? Bom, no capítulo 7, né, vem falando sobre respostas à pergunta acerca do casamento. Que lá no verso 1 vem falando assim: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Verso 2, mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. Então aqui, né, Paulo vem exortando as pessoas daquela igreja que o bom seria, né, que o homem não tocasse em mulher. Mas por conta da fornicação que estava havendo no meio deles, seria melhor que cada qual tivesse a sua própria esposa, porque evitaria esse tipo de ação, né? E no verso 8 diz assim: Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. No caso, como Paulo, né, que ele não era casado. Então, esse é um conselho que ele dá aos solteiros e às viúvas, que não se casassem mais, né, quem era viúva, e permanecesse como ele era. Verso 10. Todavia, os casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, aqui, né, é uma exortação que vem da parte de Deus, né, que fala que se o homem é casado, ele não pode se separar da sua esposa, a mesma coisa o esposo, né? E que se eles vierem a se separar,
mas que eles voltem um com o outro e que eles não casem mais. Então, isso aqui vem da parte de Deus e não da parte de Paulo. No capítulo 2, no verso 12, diz assim: mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. Então aqui é um conselho de Paulo, né, que se uma mulher crente tiver um marido descrente, que se o marido descrente consente em conviver com ela, que não deixe, que continue junto, né? E mais à frente fala sobre problemas com respeito ao casamento em tempos de tribulação. No verso 29 fala assim: isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia e que o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, e como há de agradar ao Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do mundo, e como há de agradar ao mundo. Então aqui ele vem falando, né, que mesmo aquelas pessoas casadas, elas não viessem estar mais... Como é que eu posso falar? Aqui ele fala, né, que as pessoas casadas, elas não venham cuidar mais do seu casamento, né, mas que venham cuidar também das coisas de Deus, porque tem casais que cuidam mais do casamento e esquecem das coisas de Deus. Então aqui ele vem falando que tem um equilíbrio, né, nessas coisas. E fala também que ele fala que também é bom que não se case, porque o solteiro tem mais tempo de cuidar das coisas de Deus. Porque quando casa, fica dividido, né, entre as coisas de Deus e o seu casamento. Então aqui ele fala que o bom seria que não se casasse por conta disso. É interessante, né, a maneira como Paulo vem apresentando esse assunto, que geralmente a gente tem muita dúvida, né? Ele fala assim: olha, se você é solteiro, você é viúvo, é melhor você ficar na situação que você está. Por quê? O que é solteiro, ele vai ter mais tempo para se dedicar às coisas do Senhor, que é o que você acabou de falar. Agora, quando você casa, você tem um ministério. A sua família é o seu ministério. E você vai ter que dar suporte ao seu marido, aos seus filhos. Então, você vai ter que estar dividido. Você vai ter que dar atenção ao seu ministério pessoal e também dar atenção à obra do Senhor. Agora, quando você é solteiro, você é livre para fazer a obra de Deus da maneira como Deus te chamar. Então, ele dá essa orientação. E ele tem o cuidado de dizer que se você casou, aqui no verso 27, ele diz, se você está casado, permaneça casado. Vá até o fim com essa pessoa, lute para permanecer com ela. Se você casou com um incrédulo, está casado com um incrédulo, ele diz, a mulher que serve a Deus santifica o marido que é incrédulo. Quem sabe um dia ele se converte, se volta para Deus. Então ele traz todas essas orientações aqui no capítulo 7, que os próprios coríntios, né, as próprias pessoas de Coríntio tinha dúvidas, né, e ele responde a essas perguntas. Já no capítulo 8, ele também vem respondendo alguns questionamentos que o pessoal de lá de Corinto também tinha dúvidas, que era sobre as carnes sacrificadas aos ídolos, né? Fala, como ou não como, Paulo? Como é que é essa história? Pode comer ou não pode comer? E aí ele começou a explicar essa situação para eles. Primeiro, Paulo fez eles pensarem da seguinte maneira: esses ídolos são deuses mesmos? Não, eles nem existem. Não faz diferença nenhuma. Porque eles não são Deus, a gente sabe que existe apenas um Deus. O nosso Pai que está no céu, que é criador do céu e da terra, não faz diferença nenhuma. Então, vai haver algumas pessoas que vão comer e vão estar livres de qualquer peso na consciência porque entendem isso, mas outras pessoas não. Outras pessoas entendem isso como uma coisa muito séria, muito errada. Aí, a orientação dele a respeito disso é extraordinária, que está no verso 13. Se você puder ler para mim aí, capítulo 8, verso 13, ele finaliza o capítulo dizendo o quê?
Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Ponto. Se isso escandaliza o teu irmão, então não faça. Porque aí é ele que você vai estar prejudicando ele de alguma maneira. Engraçado, porque viver no coletivo é isso, né? Viver no coletivo é isso. Você tem que muitas vezes sacrificar-se para que o outro também esteja bem, para que o outro não tenha uma coisa ruim no coração. E aqui foi esse o conselho que Paulo deu para eles. Se isso for escandalizar, prejudicar o coração do seu irmão, não faça não. Ainda que você não tenha peso na consciência de não fazer, ainda que não seja errado, mas não faça não, se sacrifique por causa do outro. E no capítulo 9, ele vem lutando, combatendo algo que havia no coração dos coríntios. Eles... por conta daquela... A gente já estudou sobre isso no capítulo 3 ali de 1 Coríntios. Havia uma grande dissensão dentro da igreja de Corinto. Entre quem é verdadeiramente apóstolo de Deus, Paulo ou Apolo? Então aqui Paulo vem questionando o coração do pessoal de Coríntios, né? Como assim? Eu fui chamado por Deus. Se você vê no verso 1, ele fala assim, eu não sou apóstolo. Eu não tive um encontro pessoal com Jesus, porque eles consideravam Pedro como o apóstolo master, né? Master avançado, porque ele tinha tido contato com Jesus, ele tinha vivido com Jesus. Paulo não. Então eles inferiorizavam Paulo. E Paulo tinha sido perseguidor do povo, né? Exatamente. Então tudo isso era um preconceito, né? Levantou várias barreiras de preconceito contra Paulo. Aí ele começa a dizer, eu não sou apóstolo? Jesus não veio pessoalmente falar comigo? Cadê os meus direitos também de apóstolo? Aí ele começa a dizer, por que os outros apóstolos podem ser sustentados e eu tenho que trabalhar no meio de vocês? Porque no tempo que ele esteve em Corinto, o que ele fazia? Pregava durante o dia e à noite ele estava fazendo o quê? Tendas, junto com Áquila e Priscila. Cadê? Eu e Barnabé também somos apóstolos, nós também temos o direito diante de Deus, e vocês não estão reconhecendo o nosso direito. E aí ele começa a explanar isso aqui nesse capítulo 9. E é por isso que ele fala, aqui justamente nesse capítulo que ele fala, né, sobre o direito que um ministro de Deus tem de receber o seu pagamento, né, aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. E aí Paulo vem lutando isso com a cabeça do pessoal de Corinto. E nós vamos analisar aqui no capítulo 26, de maneira mais profunda, esse problema que surgiu lá em Corinto. Porque pensa só, quando Paulo foi para lá, ele passou 1 ano e meio lá, pregando, e não foi fácil não. Porque lá em Corinto as pessoas eram o quê? Idólatras, entregues aos prazeres, gostavam de viver só de boa na lagoa, não é isso? E Paulo teve uma luta tão terrível ali para evangelizar que a gente estudou, alguns estudos atrás, que ele quase desanimou. Ele queria ir embora de lá e ele só não foi porque Deus disse, não, permanece pregando, porque eu tenho muita gente ainda nessa cidade. Mas o desejo dele era o quê? Mandar embora. Mas aí ele lutou e lá se levantou uma igreja muito difícil. Uma igreja problemática. E tanto que você vai observar, ele escreve 2 cartas a Corinto. 2 cartas ele escreve, cartas grandes. Se você comparar com a carta que foi escrita para Tessalonicenses, por exemplo, que era uma igreja nota 10, né? Era uma igreja muito promissora. Ele escreveu 2 cartas bem pequenininhas para Tessalonicenses e só elogio. Só elogio. Para Corinto não, era luta. Então ele escreveu 2 cartas para a igreja de Corinto, lutando pelo coração dessas pessoas, justamente porque eles eram difíceis, devido ao ambiente que eles viviam, ele diz que era de grosseira imoralidade. Imagina só que luta terrível. E ele trabalhou ali em Corinto 1 ano e meio, mas depois ele encerra seu trabalho ali em Corinto e vai para onde? Para Éfeso, não é isso? E ele leva para Éfeso Áquilas e Priscila, não é isso? Foram 2 obreiros que ele conheceu lá em Corinto. E aí eles vão para Éfeso e eles começam a fazer um trabalho ali. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre esse trabalho feito lá amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre esse trabalho. Mas o que acontece? Paulo passa um breve tempo ali em Éfeso, pregando, e já vai embora, porque o objetivo dele era chegar em Jerusalém. Ele queria chegar em Jerusalém. Mas só que Priscila e Áquila ficam ali. Fica ali. Continua a obra ali em Éfeso. E é quando eles conhecem Apolo. Aí
o livro traz algumas características sobre Apolo. Você poderia apontar para a gente essas características? Como era Apolo? E qual era o nível de conhecimento que Apolo tinha da verdade de Deus, né? Aqui fala, no parágrafo que começa, foi por esse tempo que... Aí fala, foi por esse tempo que um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Aí mais abaixo fala, o relatório que a Escritura apresenta de Apolo é que ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Olha aí, características boas, né? Diz que ele era eloquente, poderoso. Olha que legal. Diz que ele era fervoroso de espírito, falava e ensinava com diligência. Mas tinha um porém. Ele só conhecia a mensagem que foi pregada ali por João, de que viria o Messias e Então, Áquilas e Priscila evangeliza Apolo. E quando eles evangelizam Apolo, agora Apolo vai fazer um trabalho para Deus em Corinto. Ele vai para Corinto regar aquilo que Paulo já tinha semeado. Acho muito bonito isso na obra de Deus, né? Um planta, outro semeia, outro colhe. Às vezes quem colhe fica com toda a glória, né? Mas quem plantou, regou, cuidou, às vezes fica meio abafadinho. Eu vejo isso acontecendo nas cidades que nós estamos evangelizando. Nós finalizamos agora uma cidade em Verdejante. Uma igreja foi instituída ali num lugar onde não tinha presença adventista. Mas foram vários missionários enviados para lá. Vários casais, várias duplas missionárias foram enviados e agora a última dupla que finalizou o trabalho está indo para outra cidade. E eu fico pensando como deve ter sido essa troca, né, de duplas missionárias lá naquela cidade. Eu sei que eles foram bem recebidos, todas as duplas, e é isso que Deus espera, que quando Ele envia os seus embaixadores, que as pessoas aceitem esses embaixadores sem nenhum preconceito, sem nenhuma disputa, nenhum grupinho sendo formado. Eu gostava mais de fulano, agora não gosto de ciclano. Deus não quer isso, né? E agora quando Apolo vai para Corinto pregar lá e regar aquilo que Paulo semeou, começa a haver uma dissensão dentro da igreja. Alguns começam a dizer, não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Paulo. E outros diziam o quê? Eu sou de Cefas, porque Cefas esteve com Cristo. Então começou a haver grupinhos dentro da igreja. Vocês já passaram por uma experiência como essa? De haver grupinhos separados dentro da igreja? Gente, isso é terrível. Existe uma frase da professora Maísa que ela sempre fala, que o diabo divide para quê? Para conquistar. É isso que ele faz, ele divide para conquistar. E era isso que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Começou a haver essa divisão entre eles, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Pedro. E aí começou a ficar um clima ruim, eles começaram a escantear Paulo e foi aquela coisa tenebrosa. E Apolo ali no meio, pregando o evangelho, dizendo, o que está acontecendo? Então, houve uma situação muito ruim, muito chata dentro da igreja de Corinto. E aqui no capítulo, nós vamos ver como é que Paulo realizou o trabalho dele em Corinto. Como foi que ele desenvolveu as suas atividades? E eu quero apontar com você aqui, Nildinha, quais foram os pontos que foram levantados que Paulo trabalhou na igreja de Corinto. O primeiro ponto, nós vamos encontrar aqui na página 271, com um parágrafo que começa assim, ó. Paulo havia necessariamente... um pouquinho mais à frente. Paulo havia necessariamente isso. Aqui nesse parágrafo vai dizer que o povo de Corinto foi um povo assim muito vagaroso para receber as verdades de Deus. Tanto que lá em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo vai dizer assim, eu fiquei dando leite para vocês, porque vocês não tinham capacidade de receber coisa sólida, vocês eram muito vagarosos para entender a verdade de Deus. E isso aconteceu devido ao que eles tinham no coração. Isso me fez pensar muito. Olha só, lá nesse parágrafo que eu acabei de apontar para você, no final diz que inveja, desconfiança e acusações haviam fechado o coração de muitos dos crentes coríntios para uma completa obra do Espírito Santo. Olha só como os nossos sentimentos podem atrapalhar a obra do Senhor dentro de nós. O que tinha no coração deles? Inveja, ciúmes, dissensões, desconfianças. E aí o Espírito Santo de Deus não teve como fazer uma obra no coração deles, devido ao que eles
guardavam dentro do coração. E por isso eles foram vagarosos para entender a verdade de Deus. E às vezes nós também estamos na mesma situação. A gente não acompanha o nosso progresso espiritual, não acompanha a velocidade da providência divina, das oportunidades que Deus vai nos dando. Deus nos dá oportunidades a todo instante e a gente não aproveita isso para crescer por conta disso que há dentro do coração. Se não for resolvido, a pessoa não consegue crescer espiritualmente. E Paulo teve que lidar com isso dentro da igreja de Corinto. No parágrafo que começa, enquanto se esforçava por levar as pessoas para o pé da cruz, Paulo não se aventurava a repreender diretamente os licenciosos ou a mostrar quão abominável era o pecado deles aos olhos de um Deus santo. Antes, expunha diante deles o verdadeiro objetivo da vida e procurava imprimir-lhes na mente as lições do Divino Mestre, as quais, se recebidas, os levantaria do mundanismo e do pecado para a pureza e justiça. Frisou especialmente a piedade prática e a santidade que deviam alcançar os que desejavam ser considerados dignos de um lugar no reino de Deus. Então aqui, né, a gente vê que Paulo ele mostra a cruz de Cristo, né, e ele frisou que especialmente a piedade prática e a santidade que devia alcançar os que desejavam ser considerados dignos de um lugar no reino de Deus. Então aqui a gente vê, né, que a piedade, a prática e a santidade deviam alcançar os que desejavam ser considerados dignos de um lugar no reino de Deus. Então aqui a gente vê, né, que a prática e a santidade era aquilo que ele enfatizava, né, que ele, na verdade, ele não falava para eles palavras duras, mas ele falava com amor aquilo que ele desejava ensinar para eles. Diz que a ênfase do trabalho de Cristo, essa vai para os vídeos. Diz que a ênfase dos ensinos de Paulo era justamente Cristo crucificado. Diz que ele tentava fazer os coríntios, né, o povo de Corinto, entender quem era Cristo, analisar o caráter de Cristo, estudar a cruz de Cristo, porque isso fazia com que a pessoa entendesse o seu verdadeiro valor. Olha aqui o seu valor está na cruz, olha como você é precioso. E isso enobrecia as pessoas, isso mudava. Ele não precisava atacar diretamente, dizer, você é um pecador, olha aí o que você está fazendo. Não, ele apontava a cruz de Jesus. E falava, com amor, né? E com amor. Então isso realmente é o que restaura. É você apontar a cruz de Jesus para que a pessoa entenda o seu valor e ela viva agora nessa nobreza esperada dela. E outra coisa que ele tentou imprimir na mente dos coríntios era de que Deus institui instrumentos para trabalhar na obra, mas que esses instrumentos são meros cooperadores de Deus, são homens falhos igual a eles. Não havia motivo de estar endeusando nenhum apóstolo, nenhum embaixador de Cristo. Não, somos apenas instrumentos. Você vai encontrar essa informação aqui na página 274, no parágrafo que diz assim, ó, foi Paulo quem pregou o primeiro evangelho em Corinto, e ali, um pouquinho mais para o final, diz assim, ó, não é o poder humano, mas o divino que atua para a transformação do caráter. Eu acho isso muito interessante. Às vezes nós tendemos a isso. A gente vê uma pessoa assim pregando, ensinando da palavra de Deus e a gente começa meio que a exaltar o instrumento humano. Mas não é. Quem está por trás disso é Cristo. Imagina, nós não merecemos nada. É Cristo que deve ser exaltado. Às vezes eu vejo o pessoal assim mandando mensagem e aí na escola de profetas, usa a escola de profetas como um padrão para eles. Na realidade o padrão da gente é a Bíblia. É a Bíblia, é a Bíblia que você tem que recorrer, estudar e tirar suas orientações daqui. Você tem que ir atrás disso, né? E às vezes as pessoas usam dos obreiros como se fossem, né? Então a gente precisa aprender aquilo que Paulo disse. Ei, quem transforma é o Espírito Santo. Eu não tenho esse poder, não. Eu só estou aqui para pregar o Evangelho. E você tem que buscar de Deus a fonte, né? A fonte que todos nós temos é Cristo. Então, que todos acessem a ela. E nesse mesmo parágrafo que a senhora apontou, tem uma partezinha que diz: não é o poder humano, mas o divino que atua para a transformação do caráter. Nem os que plantam, nem os que regam promovem a germinação da semente.
trabalham sob a orientação de Deus, como instrumentos por ele indicado, com ele cooperando em sua obra. Então aqui a gente vê, né, que não é a pessoa que está pregando que faz germinar. Né? Se não tiver o poder do Espírito Santo, de nada vai adiantar. Exato. E no próximo parágrafo vai dizer que cada um deve aprender do grande mestre. Se o obreiro que está pregando aprendeu de Cristo para poder te ensinar, você também pode aprender de forma direta de Cristo. O mesmo acesso que ele teve, você também tem. Então, nós temos uma responsabilidade de buscar diante de Deus. Às vezes a gente se contenta de vir para a igreja só ouvir e receber daquilo que o outro recebeu de Deus. Sendo que você pode ir diretamente a Deus e receber de Deus também. E aqui diz que cada um deve aprender do grande mestre e então comunicar o que aprendeu. É isso que Deus espera. É isso que Deus espera de cada um de nós, que nós devemos fazer. E o próximo ponto que eu quero apontar com você são os dois extremos. Um extremo eu já acabei de falar, que é esse, que você só espera do obreiro, só espera daquele que está ministrando a palavra de Cristo e coloca ele num pedestal como se ele fosse, né? Então, esse é um extremo. Mas existe um outro extremo, que são aqueles que vivem de forma independente. Deus também não aprova isso. Aqui, no parágrafo que começa, na página 278, no parágrafo que começa, nos dias dos apóstolos, acha aí no seu livro, nos dias dos apóstolos, isso. Havia algumas pessoas mal orientadas que diziam crer em Cristo, mas se recusavam a demonstrar respeitos aos seus representantes. Olha aí o outro extremo. Eu creio em Cristo, mas você que está aí, para mim tanto faz. Declaravam que não seguiam mestres humanos, mas eram diretamente instruídos por Cristo, sem a ajuda dos ministros do Evangelho. Eram de espírito independentes e indispostos para se submeterem à orientação da igreja. Olha isso aí. Tais criaturas estavam em grave perigo de ser o quê? Enganadas, porque estavam cegos pela confiança própria. A gente não pode ir para nenhum desses extremos. Nem idolatrar o obreiro que Deus colocou e dizer assim, pronto, eu só ouço agora se vier da boca dele. Não, você tem que orar por mim. Nem idolatrar e nem também dizer assim, não, agora eu só recebo de Cristo, de mais ninguém. E desconsidera os ministros que Deus instituiu e acaba não seguindo as orientações da igreja. Engraçado porque ontem uma moça escreveu para mim perguntando algumas coisas a respeito do sábado, né? E eu orientei ela que lesse um livro da igreja. E ela falou, mas eu quero ouvir de você, eu quero saber de você. E eu falei assim, irmã, você tem que seguir a orientação da nossa igreja. Você tem que seguir isso aqui, o que está escrito. Não é da boca de alguém que você tem que ouvir. Você tem que ler da palavra de Deus. Então, às vezes as pessoas se pegam nisso, né? E a gente precisa aprender a ir atrás das informações que Deus deixou como orientação para a gente. Respeitar os ministros que colocou sobre nós, mas entender que nós temos uma fonte, que nós podemos ir até ele, que a gente não precisa ficar esperando de alguém, que a gente pode ir até Deus. E tudo isso Paulo enfrentou em Corinto e ele tentou resolver essa situação. Agora, uma coisa importante que nós precisamos pensar. Como é que Apolo se sentiu em toda essa situação? Porque era um conflito muito grande. Porque pensa só, se você é uma obreira de Deus, e eu sou também uma obreira de Deus, e a gente vai para uma igreja, eu prego, todo mundo me ama, me ama, me ama, depois você vai lá, agora o pessoal te ama e me odeia. Como você acha que se sentem aquele que está sendo amado, exaltado, lisonjeado e aquele que está sendo desprezado? Corria o risco de Paulo se sentir menosprezado e corria o risco de Apolo se sentir o quê? Exaltado. Isso não era o cão? Era o cão querendo causar divisão entre eles e fazer com que os dois ficassem um chateadinho e o outro se achando o máximo e a obra de Deus fizesse o quê? Parasse. Como é que Apolo reagiu diante do favoritismo que Corinto estava dando a ele? Te peguei. Isso aqui está no final. Eu achei isso aqui extraordinário. Gente, que nobreza de Apolo. Isso aqui é alguém que está movido pelo Espírito de Deus. Nossa, eu achei isso extraordinário. É o último parágrafo, olha. Paulo e Apolo estavam em perfeita harmonia. Havia dissensão entre os dois? Não. Cada um sabia muito bem o seu lugar. Uma vez eu tive um líder de comportagem, que eu achava ele o máximo. Eu gostava muito dele, muito sábio.
E uma vez ele contando pra gente que ele, como comportou, acompanhava alguns pastores, né? Pastores grandes, né? De famosos, assim, né? E ele diz assim que quando acompanhava os pastores, ele ficava, ó, caladinho. E todo mundo dizia assim, eita, fulano nem fala, fulano fica calado. E ele só respondeu, porque eu conheço meu lugar. Então, não havia dissensão entre Apolo e Paulo, porque cada um conhecia o seu lugar, sabia o que Deus tinha confiado na mão dele, não tinha briga entre eles. O último ficou desapontado e magoado. Quem que era o último? Apolo. O último ficou desapontado e magoado por causa da dissensão na igreja de Corinto. Não tirou vantagem da preferência a ele mostrada, nem a encorajou, mas apressadamente deixou o campo da contenda. O que ele fez? Tchau, vou embora, não vou ficar no meio disso nada. Quando mais tarde Paulo insistiu com ele para que tornasse a visitar Corinto, ele declinou. E não voltou a trabalhar ali por muito tempo, até que a igreja já tivesse alcançado o melhor estado espiritual. Isso aqui é ter o Espírito de Cristo. Que? Não, isso não é comigo não. Fugiu, foi embora, não quero saber não. Só volto quando você estiver melhor da cabeça. Que coisa extraordinária, né? Só alguém que tem contato com Cristo para agir e ter discernimento de perceber as investidas do inimigo, porque isso tudo aqui é investida do inimigo. A lisonja, os elogios, desprezar ou agir de forma indiferente, tudo isso é armadilha do cão. E a gente precisa ter discernimento para poder atuar em situações como essa. Que Deus nos ajude a termos uma cabeça boa, a termos sabedoria, visão para ver uma situação e dizer, opa, isso aqui não está certo, isso aqui está sendo levado para o caminho errado. E a gente aprender de Deus a como resolver essas situações, né? Com o Espírito de Cristo, assim como Paulo e Apolo fizeram. Vamos então orar? Vamos pedir a bênção de Deus? Você faz oração? Oremos. Santo e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por esse estudo que tivemos, que essas palavras, Senhor, possam ficar guardadas em nosso coração. Te pedimos, Senhor, uma bênção especial sobre cada pessoa que está em casa, que o Senhor venha ser com cada um deles e que o Senhor permaneça, Senhor, conosco, nos dê, Senhor, um dia na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos sorrir para a câmera. Essa aqui. Vamos dar tchau pro pessoal de casa? Que Deus te abençoe e até amanhã. Até amanhã.